Seja muito bem-vindo a mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. E você, meu amigo, minha amiga, que acompanha as edições do Vejam Só. Hoje nós temos um debate que é muito complexo e muito longo, e nós vamos precisar analisar de várias perspectivas essa situação. Imagine comigo o seguinte caso: um trabalhador que para se sustentar a sua família, ele trabalha como entregador de cigarros. E ele não pode pedir as contas, porque além de se manter, ele precisa também pagar a pensão dos filhos. E se não pagar, a gente sabe como funciona essa questão de pensão alimentícia, ele vai para a cadeia. E o que a gente quer saber é, Deus entende esse tipo de situação? Ou será que isso é um pecado e esse trabalhador está no erro? Nós precisamos analisar de várias perspectivas, porque primeiro tem a questão do sustento. Será que o fato dele permanecer nesse emprego, mesmo sendo errado, ele está indo contra o mandamento de Deus? É aquilo que Jesus fala, né? Que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Se Deus cuida das aves, das plantas, quanto mais de nós outros homens de pequena fé. Ou será que, na verdade, foi o próprio Deus que abriu essa porta de emprego e não tem problema nenhum nisso? Afinal de contas, a Bíblia não diz claramente que cigarro ou fumar é um pecado. E no caso que nós estamos estudando, o trabalhador não fuma, ele só entrega o produto. Será que existe algum problema nisso? Se cigarro é um problema, outros itens também não são problemáticos para a fé cristã? Por exemplo, alimentos de fast food que fazem mal para o nosso corpo, assim como o tabaco, ou o próprio refrigerante, ou ainda, de maneira mais simples, o próprio café. Será? E nós sabemos que existem muitas pessoas que são viciadas em café. Será que isso não é um problema também? Bom, nós vamos tentar analisar todas essas possibilidades. Por isso, arrume aí o seu lugar no sofá e prepare-se, pois o Vejam Só de hoje já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do debate do Vejam Só. É sempre uma alegria contar com a sua audiência, contar com a sua presença aqui em nossos estúdios e sempre levando e tentando levar muita informação relevante para você que nos acompanha. Esse é o intuito do Vejam Só, para que você, na sua casa, possa então formular o seu conhecimento, rever algumas posições, quem sabe aprender algo novo, se motivar a estudar ainda mais a Palavra de Deus. Esse é o objetivo do Vejam Só e com esse objetivo que nós entramos todas as noites aí na sua casa para levar esse debate bíblico, sempre com muito referencial teórico, pautado nas Escrituras, para que você possa refletir, aprender e crescer no conhecimento das coisas de Deus, tá bom? E hoje um debate que promete ser muito extenso e com muitos detalhes a serem analisados. Afinal de contas, o tema pede essa reflexão e é isso que nós vamos fazer na noite de hoje. E sem mais delongas, já vou apresentar aqui os nossos convidados que foram desafiados a refletir sobre esse tema e levar até você um pouquinho do conhecimento deles também. Vou começar apresentando então o nosso convidado que está aqui à minha direita, pastor Michel Dias, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Pastor Michel, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, é uma alegria receber o irmão aqui no Vejam Só. Boa noite, Eliezer. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É sempre uma alegria estar aqui neste programa, elucidar e mostrar a todos as questões bíblicas e mostrar como é viver na prática a nossa fé cristã. Muito bom. Essa é a grande questão, principalmente do nosso tema de hoje, que é um tema muito prático. E eu tenho certeza que vai elucidar muitas dúvidas de quem nos assiste, porque acho que essa é a grande questão da fé cristã, né? Colocar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ouve na prática. Pastor Michel, passa o endereço da Igreja da Graça que o irmão pastoreia, para quem estiver nos assistindo, puder fazer uma visita ali para o irmão e para os outros irmãos que congregam ali também. Bem, eu sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, do município de Arujá.
Minha igreja fica localizada na rua Prefeito Júlio Barbosa de Souza, número 403, no bairro Jardim Pinheiro. Convido a todos para estar conosco, fazer uma visita. Será uma grande alegria receber e ministrar ali a palavra do Senhor. Muito bom. Pastor Michel, de domingo, quais os horários das reuniões do irmão lá? No domingo nós temos 2 cultos, às 8 horas da manhã e também às 6 da tarde. Ao longo do dia atendemos os nossos irmãos. Muito bom, com certeza outros horários, mas esse de domingo normalmente são os cultos mais fortes, né, das igrejas. Fica aí o convite para você também, lá na linda cidade de Arujá, que o pastor Michel pastoreia a Igreja Internacional da Graça de Deus. E do meu lado esquerdo, um convidado internacional. E você vai entender o porquê agora na apresentação. Pastor Giase Costa. Pastor, muito obrigado pela visita, muito obrigado por atender o nosso convite. E o que aconteceu? Não quis comemorar o título da França lá? Preferiu fugir da bagunça? Eu pensei que iria comemorar o título do Brasil aqui, né? Mas aí não deu certo. Aí não combinou direitinho. Pastor Giase, que é pastor lá na França, não é isso, pastor? Isso. Tem o nome da igreja, que eu vou pedir para o irmão falar o nome da igreja para não errar aqui, que o meu francês não está muito afiado. Mas é simples. Eu sou pastor da Igreja Batista na cidade de Claye-Souilly. É uma cidade que fica na região parisiense, também chamada Ilha de França. Nós somos uma igreja pequena, porque, via de regra, na França as igrejas são pequenas. Na cidade de Paris há igrejas grandes, mas, via de regra, são igrejas pequenas. A nossa igreja tem 55, 60 membros. E estamos lá, enfrentando o desafio de pregar o evangelho naquela comunidade tão difícil. Muito bom. Que, para quem sabe, o contexto europeu não é nada fácil para pregar o evangelho. Eles que já estão naquela pós-modernidade, né, que acham que não precisam mais de Deus e nem das questões espirituais. Inclusive, a Europa é considerada a região pós-cristã, né? Pós-cristã. Sim, é o berço do evangelho que o abandonou. Né? Exatamente. É um desafio muito grande. Pastor, eu vou mostrar também aqui o trabalho do irmão, uma literatura. Eu queria que o pastor falasse um pouquinho desse trabalho. Existem outros também, para a gente poder apresentar aqui na sequência também. Está aqui. Ok, aí é o comentário pastoral do livro de Apocalipse, que é um projeto da editora Abba Press, junto com a Sociedade Bíblica Ibero-Americana. A Abba Press e a Sociedade Bíblica Ibero-Americana traduziram a Bíblia King James em língua portuguesa, e eles têm um projeto de um comentário pastoral de cada livro da Bíblia. Um comentário pastoral significa que ele não é estritamente teológico. Evidentemente que há a ênfase teológica, mas a aplicação prática para a vida, por isso o comentário pastoral. Esse é o comentário do livro de Apocalipse. Escrevi também o comentário de Daniel. Terminei agora da Carta aos Efésios, que vai ser lançado agora no mês que vem. E há outros livros que têm outras direções, outros temas. Muito bom. Então, no contato do pastor, né, que vai aparecer durante o programa, ou lá no nosso Facebook também, né, facebook.com/programa Vejam Só, você encontra os contatos do pastor Giase e você pode conversar com ele ali para como adquirir. E já deu para perceber que o pastor Giase gosta de desafios, né? Além de pastorear uma igreja na França, escrever um livro sobre Apocalipse, sobre Daniel. É um pastor que gosta realmente dos desafios do ministério. Para a gente começar, então, o Vejam Só de hoje, vamos acompanhar a matéria que introduz o nosso tema e aí, na sequência, a gente começa o nosso bate-papo sobre essa difícil questão. Vejam só. Hoje teremos uma discussão muito complexa. Envolve pecado, ou pelo menos um possível pecado, e sustento pessoal e familiar. Imagine comigo a seguinte situação. Um cristão que trabalha em uma empresa de transportes e faz entregas de cigarro. Por conta dos compromissos assumidos, se pedir demissão, será despejado e preso, pois paga pensão aos filhos. Nesse tipo de situação, Deus entende ou o melhor mesmo é pedir as contas? Qual deve ser a postura correta de um cristão nesse tipo de situação? Nosso debate, obviamente, é muito amplo, já que temos muitas situações envolvidas. Além do sustento financeiro, temos problemas com a definição de ser ou não pecado alguém fumar, já que a Bíblia nunca menciona diretamente o ato de fumar. Alguns, inclusive, afirmam existirem alguns princípios que definitivamente se aplicam ao cigarro, mas isso é muito controverso. Primeiro, vamos tratar da questão do sustento. Nesse item, provavelmente, o debate será bem mais simples. Afinal de contas, a Bíblia garante que aquele que procura em primeiro lugar as coisas de Deus, do seu reino, terá
todas as demais acrescentadas. Se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, quanto mais a nós outros. Essa é a promessa bíblica. A questão de pedir demissão, então, deve estar relacionada ao considerar o cigarro um pecado ou não, pois nisso estará também o entendimento de ser esse trabalho uma porta que Deus abriu ou não. E essa questão é sim muito polêmica, já que não temos uma definição clara da Bíblia sobre isso. A alegação mais forte é que não devemos ser viciados, nem destruir o nosso corpo, coisas que o cigarro comprovadamente faz. Mas temos que ter em mente que não é só o cigarro que faz mal. Alguns argumentam contra esta visão, mostrando o fato de que muitas pessoas ingerem, por exemplo, alimentos que não são nada saudáveis, que podem da mesma forma viciar e serem maléficos para o corpo. Como um exemplo muito simples, muitas pessoas são tão viciadas em cafeína que não podem funcionar sem a primeira xícara de café pela manhã. Diante dessa afirmação, devemos considerar errado um cristão trabalhar com o café, seja plantando ou em qualquer outra etapa do processo? Até entregar café seria um pecado? Agora temos os argumentos e o tema proposto em cima da mesa. Vamos agora começar a refletir e debater sobre o assunto. Por isso, fique bem ligado. O Vejam Só de hoje já está no ar. Muito bom, tá dado aí o recado pelo pastor Heber. Fique sempre ligado nos recadinhos dele, tá bom? Então, aproveitando agora, vamos começar então o nosso debate ouvindo as impressões iniciais dos nossos convidados. Eles vão então responder a nossa pergunta-tema, né? De maneira geral, dando a ideia que eles vão defender durante o programa e, obviamente, depois, durante aqui o nosso bate-papo, eles vão aprofundar essas impressões iniciais. Eu vou começar ouvindo então do pastor Michel Dias, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Pastor, como que o irmão responde a nossa pergunta-tema de hoje? Deus entende esse trabalhador? E deixando bem claro aqui que é um trabalhador registrado, é uma empresa de entregas oficial, né, legalizada, não tem nada de contrabando, né, como a gente sabe que acontece muito nessa questão do cigarro. Mas é um profissional registrado por uma empresa corretamente e que entrega cigarros. Ele tem os compromissos, né, como todos nós temos. Será que Deus entende esse trabalhador? Como o irmão responde a nossa pergunta? Então, como você bem disse na matéria, o tema de hoje ele é muito mais complexo do que se pensa. É muito mais do que eu afirmar sim ou não. Porque dentro dele nós podemos já encontrar 3 perguntas bem intrínsecas e difíceis de se chegar a um senso comum. Por exemplo, na Bíblia, quais são os critérios que Deus usa para estabelecer que algo é pecado? Segunda coisa que nós devemos questionar aqui para esse irmão, o que ele faz é pecado? Porque há os pecados gerais e os pecados pessoais. Foi até usado como exemplo a questão da cafeína. Eu tomo café de manhã, mas se eu ficar uma semana sem tomar café, para mim não interfere. Mas como foi bem dito, tem pessoas que não vivem sem. Para mim não é pecado, mas para aquela pessoa aquilo se tornou pecado. E a terceira questão, a questão da dependência de Deus. Como que Deus trabalha para afirmar o caminho de uma pessoa de modo que ela não precise viver de algo que ela mesma julgue errado ou equivocado? Então, dizer que é sim ou não, eu creio que não se bate a esse tema de hoje, mas ajudar o telespectador a entender do que é pecado ao ponto de Deus e do que é pecado ao ponto do próprio ser humano. Muito bom. O pastor Michel, com certeza, durante o debate, vai aprofundar essas questões. Eu mesmo já tenho algumas perguntas aqui para ele, mas a ideia a gente vai aprofundar e realmente o que ele falou é muito certo, né? Às vezes dizer sim ou não assim fica muito difícil. A gente tem que entender também algumas situações. Pastor Geazi, e o irmão, como responde essa questão? Deus entende esse trabalhador? Bem, Deus entende todas as pessoas, né? Até os mais vis pecadores, né? A questão não é necessariamente se Deus entende, mas como a igreja lida com essa situação. Eu acho que é até muito mais do que o próprio indivíduo, porque às vezes as pessoas sofrem pela culpa
não porque necessariamente aquilo que elas praticam seja algo errado, mas porque o discurso que ele ouve é de que aquilo é errado. Então, também a gente reproduz aquilo que a gente aprende. E, como eu disse, às vezes a pessoa tem um comportamento que é normal, mas o meio onde ele vive diz que não é normal. Então, não é a questão do que Deus pensa necessariamente, mas do que ele entende e quais são as fontes que interferem no pensamento dele. Agora, eu acho que a gente tem que ver a questão da ética. A ética, em linguagem simples, são normas de comportamento que visam o bem social, o bem comum. E a ética cristã é a aplicação dos valores cristãos no comportamento. Mas o propósito da ética é sempre o bem social, o bem das pessoas. Eu acho que há alguns valores que a gente não pode negociar, mas há alguns aspectos que podem ser flexíveis quando o bem final do propósito da ética está ameaçado, quando é o indivíduo. O que é mais importante? É o indivíduo ou são as regras? Claro que a gente não está dizendo que tem que banalizar as regras, mas o objetivo final é o bem social, o bem das pessoas. Então, quando esse bem final está ameaçado, nós podemos pensar na possibilidade de flexibilizar determinadas regras. Eu acho, na minha opinião, o caminho deve ser esse. Muito bom. Então, as considerações iniciais dos nossos convidados, mas a gente quer ouvir também a sua opinião. Você, nosso amigo telespectador, é sempre convidado a participar do Vejam Só lá pelo nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Lá, além de você encontrar as informações do programa, como, por exemplo, os contatos dos nossos convidados, né, para você poder conversar com eles também, você encontra as nossas enquetes, que são as perguntas que a gente faz para ouvir a sua opinião. Além de você responder a enquete, você pode comentar também. E ali nos comentários, a gente pega alguns comentários e a gente dá voz a você aqui no Vejam Só, lendo a sua participação também, tá bom? Então vamos colocar no ar aí a nossa enquete de hoje. Nossa pergunta está baseada, obviamente, no nosso tema, né? Então, diante dessa situação que foi apresentada, desse trabalhador que entrega cigarros e tem esses compromissos financeiros, o que a gente quer saber é o seguinte: na sua opinião, Deus entende essa pessoa ou ela está em pecado, né? Praticando pecado? As alternativas, vamos lá, são a primeira, Deus entende, ou seja, para você Deus entende essa pessoa, e a segunda opção é pecado e ela precisa então procurar uma nova fonte de renda, uma outra alternativa para seguir a sua caminhada profissional, tá bom? Então, entre lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e até o final do programa a gente dá uma parcial da sua participação, tá bom? Lembrando sempre que as nossas enquetes são um oferecimento da grade, da Academia Teológica da Graça de Deus. São mais de 600 unidades espalhadas pelo Brasil que ensinam o curso básico de teologia. Então, por isso, quero te convidar a fazer parte desse time também. Tome nota aí do telefone da grade, que já aparece aí no seu televisor, é o 0 prestadora 11, né, porque a administração é aqui em São Paulo, 3115-0819. 0 prestadora 11, 3115-0819. Você liga lá e você vai ter então todas as informações dos cursos que são oferecidos pela grade. É muito simples de você fazer porque são cursos modulares. Você pode entrar sempre no começo do semestre, você pode fazer um curso independente do outro. Tem muitas opções, né? Curso básico de teologia, interpretação bíblica, escatologia, canto, administração eclesiástica, curso de línguas, libras também. Então, são várias as opções que você tem para poder se capacitar e melhorar o seu serviço ao Senhor e, obviamente, crescer muito em conhecimento também, tá bom? Então, entre em contato com a grade, informe-se, matricule-se nos cursos, com certeza isso vai ser uma bênção para a sua vida também, tá bom? Dado o nosso recado, nós vamos fazer aquele nosso primeiro break, é uma paradinha rápida, é o tempo de você tomar uma aguinha e na sequência a gente volta para conversar um pouquinho mais no debate de hoje do Vejam Só. Muito bom, já estamos de volta com o debate do Vejam Só nessa noite. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Fique ligadinho aí, viu? Porque a gente ainda vai conversar muito sobre essa situação que é bem delicada e bem prática. Recebendo aqui em nossos estúdios, né, com muita alegria, sempre os nossos convidados que gentilmente atendem aos nossos convites, o pastor Michel Dias, da Igreja Internacional da Graça de Deus, e o pastor Gease Costa,
da Igreja Batista, lá na França. Até o final do programa eu vou aprender essa pronúncia direitinho aqui, pastor. Fala só mais uma vez para mim, vamos lá. A Igreja Batista na cidade de Clay-Souilly. Clay-Souilly. Souilly. Isso aí. Talvez eu precise de mais algumas aulas, perfeito, eu acho. Perfeito. Mas eu chego lá, eu fico com paciência. Vou matricular na grade, que lá deve ter aula de francês também. E aí eu vou aprender um pouquinho mais. Vamos aproveitar agora e dar aquela moral para você que acompanha o Vejam Só. O quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, onde a gente mostra a sua foto que você manda lá para o nosso Facebook. facebook.com/programa Vejam Só. E nós vamos começar hoje com o pessoal lá de Salvador, lá na Bahia, terra muito boa. Quem já fala do presente antes da foto? Então vamos falar do presente. Então, você que manda a sua foto, você concorre, né, no final do período. Aí, ó, tá lá o vídeo já. Ó. O livro do pastor Fabrício Costa, nosso amigo, e do pastor Jamierson, também é sócio aqui do Vejam Só. Muito prazer, eu sou você. Livro que eles escreveram ali em parceria, né? Que eles, inclusive, já vieram aqui falar um pouquinho no Vejam Só mesmo. E que você que manda a sua foto tá concorrendo a uma edição, a um exemplar do livro. Ou mandando a foto, ou o vídeo também, tá bom? Com aquela sugestão de tema bacana que você já sabe como fazer. E se não sabe, entra lá no nosso Facebook, tem um vídeo que o pastor Heber explica direitinho como você faz para participar mandando o seu vídeo, tá bom? Então vamos lá então agora pro pessoal da Bahia. Podemos ir para a Bahia agora? Vamos lá começar lá. Tá lá o Robson, é de Salvador, Bahia, assistindo o Vejam Só. Eu ia falar que é no computador, mas é na televisão mesmo. É que tá pequenininha lá no fundo. Obrigado, Robson. Obrigado a toda a galera da Bahia pela audiência aqui no programa Vejam Só. A nossa segunda foto é de Guaratinguetá, aqui em São Paulo. E quem tá lá é o César. César fazendo pose pra foto lá. Ou chegou do culto, né? Chegou do culto. Tá lá, ó. Bem arrumado, bem bonito. César, obrigado, viu, pelo carinho, amigo. A próxima foto vem de Pernambuco. E essa cidade aqui é daquelas que só o Heber conhece. Orobó. Ou só o Heber ou só o Rafael, né? Que é o nosso estagiário aqui. Que ele que descobre esses lugares aí pelo Brasil. Que só os dois que sabem. É o Denilson, de Orobó, Pernambuco. Olha lá, Denilson. Obrigado, viu, pela audiência, Denilson. Manda uma outra foto aí, mas acende a luz da sala, Denilson, para tirar a foto, ou do quarto. É que às vezes o programa passa no horário tão tarde, né, que o pessoal da casa já está dormindo, aí a turma tira a foto com a luz apagada. Obrigado, Denilson, pelo carinho. Outra foto lá de Pernambuco. Pernambuco tá bombando na audiência. Lá de Caruaru é o Everton Soares. Tá lá o Everton, pastor Heber de fundo. Obrigado, Everton, pelo carinho. Everton Soares, Caruaru, Pernambuco. Pessoal de Pernambuco bombando hoje aqui no Vejam Só. E nós vamos encerrar com mais um lá do Nordeste, lá de Maceió, Alagoas. E quem tá ali é o José Gomes. Mandou a foto aí pra gente. Obrigado, viu, José, pelo carinho. Obrigado pela audiência. Toda a galera de Alagoas, de Maceió e toda a galera do Nordeste sempre prestigiando, muito carinho, muita audiência. O programa Vejam Só. Muito obrigado, tá bom, pessoal? Continue mandando a sua foto para você concorrer, então, ao livro do Fabrício e do Jamierson. Muito prazer, eu sou você. Vai estar concorrendo aí, tá bom? No final do período, um sorteio do exemplar. Muito obrigado a você que mandou e você que ainda não mandou. Mande a sua foto ou seu vídeo para participar do nosso sorteio também, tá bom? Bom, vamos voltar aqui ao nosso tema, que eu sei que é difícil, mas a gente não pode fugir dele. Pastor Michel, na sua primeira fala, o irmão falou que a gente precisa analisar alguns aspectos, inclusive a questão do pecado, né? Se é pecado para Deus, se é pecado para a pessoa. Mas quando a gente fala assim, a gente não está relativizando o pecado, pastor? E a Bíblia ela é uma verdade real, única, que ela não acaba relativizando isso? Ela não é uma verdade? Como é que a gente trata, então, dessa questão do pecado olhando para a Escritura Sagrada? A Escritura não mostra aquilo que é pecado e ponto. A Escritura Sagrada, ela sempre vai nos apontar a diferença entre o certo e o errado. Contudo, nós não podemos ignorar que a Escritura Sagrada, ela foi compilada num tempo em que nós não tínhamos as demandas de hoje e não tínhamos as questões de hoje. Então, para essas questões em que não há uma frase explícita na Bíblia dizendo se é ou não pecado,
nós temos que nos basear pelos parâmetros bíblicos que possam nos acender uma luz sobre tal questão. Por exemplo, sobre o tema de hoje, o apóstolo Paulo nos fala em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, ou seja, se a minha fonte de renda se alimenta do engano do próximo, para mim já não é bom. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, envolve ilegalidade, estou fora. Tudo que é justo, eu vou prejudicar alguém, defraudar alguém, os chamados empréstimos. Tenho que ver. Tudo que é puro, tudo que traz amor, é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quando eu falo, eu sou um entregador de cigarros, se entregador não há pecado algum, mas no momento que o próprio telespectador que enviou essa pergunta, isso que tem o afligido, isso para mim está me comprometendo, está me constrangendo, porque ao mesmo tempo que eu sou um trabalhador honesto, eu trabalho entregando um produto que não é visto com uma boa fama. Isso tem me afligido. É sobre essa questão que eu pontuei na minha primeira fala. Ser entregador de cigarro, se você não consome, se você não compactua com aquilo, eu não vejo como pecado. É a mesma coisa que eu falar para o irmão pedreiro: olha, só construa igrejas, não construa centros de outras religiões, porque Deus abomina. Não, ele é um trabalhador. Mas o caso do irmão, aquilo está comprometendo, aquilo está tendo para ele como motivo de aflição, de angústia pessoal. Então, para ele, se torna um pecado, porque a própria Bíblia nos diz que aquilo que não é por fé é o quê? Pecado. Para ele está sendo um pecado, porque aquilo para ele não está sendo visto com boa fama, isso está entristecendo e afligindo na sua comunhão com Deus. E Deus nos chamou para a liberdade, jamais para a escravidão. Pastor Michel, então para a gente ser assim mais específico na situação, se chega um irmão lá da sua igreja para um aconselhamento, pedir a ajuda do pastor numa situação dessa, e ele coloca então que ele está angustiado com essa situação. Então, o seu conselho é que ele então procure outra coisa por conta desse questionamento interior. Exatamente. Para ele, aquilo não vai lhe fazer bem. Tá. O próprio apóstolo Paulo nos fala sobre a lei da consciência. É melhor você não perguntar do que você perguntar e ficar aflito por estar consumindo, por estar comprando, por estar vendendo. Se fosse outro, então, que chegasse ao irmão e falasse que não vê problema em fazer isso, o conselho do irmão é que ele continue no emprego sem problema nenhum. A partir do momento que isso não diz respeito a ele, no que diz respeito ao consumo próprio, eu não vejo como pecado algum. Mas no caso, ele transporta e isso aflige, para ele não seria correto. Fumar para o irmão é um erro, é pecado. É um erro. Muito bom. Pastor Giase, o irmão na primeira fala falou da questão do comportamento da igreja. Como a igreja, que a questão é um pouco menos pessoal e mais da igreja, né? Que às vezes a pessoa não vê problema, mas a igreja coloca isso como um problema. Como é que nós vamos lidar, então, partindo do princípio que a igreja vai falar para ele que ele precisa mudar de emprego, então? Não. Eu acho que a questão aí, pelo que eu entendi, ela tem muito mais a ver com as consequências que vão ocorrer na vida dele do que necessariamente do conceito que ele tem. A questão é, se eu largar o emprego, eu vou ser preso. Por isso que eu disse que quando o propósito da ética é o bem comum e o bem social é o bem do indivíduo. Se esse propósito é ameaçado, a ética ela pode, em alguns aspectos, pode ser flexibilizada. E às vezes a igreja tem conceitos que precisam ser revistos. Eu quero ilustrar essa ideia, a questão do que é do absoluto, do pecado absoluto. Por exemplo, nós sabemos que mentira é pecado, ok? Mas tem uma situação que eu me lembro que eu li num livro de uma alemã chamada Corrie ten Boom, que escreveu o livro O Refúgio Secreto, publicado pela editora Betânia. E ela vivia no período do nazismo e ela tinha um refúgio secreto na casa dela, onde ela escondia judeus para se livrarem de serem mortos pelos nazistas. E uma vez chegou a polícia lá por uma denúncia e falou: a gente sabe que vocês têm judeus aqui. Todo mundo ficou em silêncio e a polícia perguntou para a irmã dessa correta, dessa cristã. E ela falou, ela ficou angustiada, vou mentir, não vou mentir, e falou, aqui embaixo no sótão tem judeus escondidos. E era verdade. E todo mundo ficou apreensivo, ela ficou nervosa. Quando os policiais foram levantar o tapete para abrir o sótão, ela, por nervosismo, começou a rir, e os policiais acharam que ela estava rindo deles, eles desistiram e foram embora.
mentir é pecado. E mas nesse caso, a vida vale mais. Nesse caso, a verdade, nesse caso, colocava em risco a vida de dezenas de pessoas. Então, nesse contexto, por isso que eu disse, mesmo alguns valores que são absolutos, que Jesus fala de forma muito clara, que o diabo é o pai da mentira. Mas, nesse caso, eu entendo que a vida vale mais. A ética tem limites estabelecidos por ela mesma. Então, a reação do indivíduo, da pessoa, pessoal, a reação pessoal, muitas vezes ela é resultado do que ela ouve, mas a gente está tratando aqui do resultado, da causa. Eu vou ser preso. Nesse caso, o indivíduo, nesse caso, é mais importante. Então, mesmo a questão de fumar ser pecado é relativo. Na França, por exemplo, eu estudei na faculdade de teologia, onde os professores e alunos fumam normalmente, e são bons cristãos, crentes maravilhosos. Eu conheço a história, muitos devem conhecer, do irmão André, um alemão, que fundou a Missão Portas Abertas. Ele dizia que depois dos cultos, os homens da igreja se reuniam, cada um acendia o seu charuto para debater o tema do sermão. É pecado aqui e não é pecado lá? Eu sei que há pecados que são definidos pela cultura. E na minha cultura, se a minha cultura define que eu acho que eu tenho que... Por exemplo, no Brasil... é pecado fumar. Eu acho que o cristão não deve fumar mesmo. Porque senão ele vai estar rompendo limites que a sua cultura criou. E ele vai trazer problemas. Mas numa cultura europeia, por exemplo, fumar, para algumas denominações, na igreja a qual eu trabalho, não se admite o fumo. Mas há outras denominações que se admitem. E são cristãos maravilhosos. Eles não são menos crentes do que os que não fumam. Então, acho que isso também, a questão cultural, deve ser compreendida. E, em última análise, o objetivo final, que é o indivíduo. Quando o indivíduo, a sua integridade é ameaçada, determinados conceitos devem ser flexibilizados. Pastor, então, assim como eu perguntei para o pastor Michel, vamos imaginar um caso prático de um aconselhamento, que o irmão da sua igreja chegou lá, pediu uma orientação para o irmão. Não fica muito... estranho essa questão dele, então, porque eu vou ser preso, eu vou continuar no emprego que, teoricamente, pode ser errado, e eu não vou confiar em Deus, que Deus vai me sustentar e abrir uma outra porta. Ele não está deixando um pouco de lado essas questões espirituais? O texto bíblico, Jesus fala assim, não se preocupe com o que você vai comer, porque tem os passarinhos, Deus alimenta os passarinhos. É verdade, mas Deus não leva o alpiste para o passarinho vai para o campo buscar o alpiste. Deus sustenta através do trabalho. A gente não vai dormir hoje e amanhã está o dinheiro, está o sustento. Agora, por conta de conceitos criados dentro da sua cultura, dentro da sua comunidade eclesiástica local, ele se sente mal com aquilo, minha opinião é o seguinte, ele continue lá, ao mesmo tempo procura outro emprego. Quando ele achar, ele muda de emprego, mas ele não abandona o emprego para sofrer esses prejuízos. Então, ele procura outro emprego, enquanto está trabalhando. Encontrando, ele vai para outro emprego. A minha orientação seria essa. Mas por causa dele, da consciência dele, e evidentemente, se a mim não faz mal, mas para ele faz mal, isso deve ser levado em conta. Realmente, mas eu não instruiria a abandonar o emprego, confie em Deus. Lógico, temos que confiar em Deus, mas Deus nos sustenta através do trabalho. Sim, uma orientação prática. Pois é. Não, muito bom, não para entender. Pastor Michel, chegou um holandês lá na sua igreja, lá, baseando aqui na resposta do pastor Giase, que tem o hábito de fumar e vai fumar lá depois do culto. Como é que vai ficar a orientação do irmão? Essa questão de que em uma cultura é pecado e na outra não, vai funcionar lá na igreja? Então, eu sempre gosto de falar em atendimentos, principalmente atendimentos pastorais, que envolvem uma intimidade a mais com os membros. Seguinte... O amado pastor é pastor na França e eu sou pastor no Brasil. As leis do Brasil não se aplicam na França e, consecutivamente, da França no Brasil. Mas acima das leis da França, acima das leis do Brasil, acima da cultura brasileira e a cultura francesa, existem as leis espirituais do reino de Deus. Jamais podemos perder de vista que Jesus não veio para trazer uma religião. Jesus veio para introduzir um reino na terra. Esse reino tem a sua própria cultura, esse reino tem a sua própria lei. O apóstolo Paulo nos ensina claramente que tudo aquilo que corrompe o corpo do Espírito Santo, que é o nosso corpo que é templo do Espírito Santo, deve ser abolido da nossa vida.
foi falado ali. Comer um hambúrguer não é pecado, mas se o hambúrguer está me dominando, o hambúrguer está sendo meu Deus, eu tenho que pular fora dele. E até mesmo essa questão sobre fumar, se é pecado ou não, a pergunta é, qual é a motivação? Eu gosto de dizer que a palavra que domina o mundo é propósito. Qual a finalidade? Por que que eu como aquilo? Por que eu consumo aquilo? Por que eu bebo? Por que eu fumo? Às vezes, às vezes não, o que mais nós vemos no caso de fumantes, de alcoólatras, é que elas usam a bebida, primeiro, para fugir da realidade, segundo, para satisfazer uma carência interior e terceiro, para descontar no vício as suas infelicidades. Ora, para que Jesus veio? Para nos trazer vida e vida com abundância. Se eu sou um cristão e Cristo veio me trazer vida e vida com abundância, por que eu preciso de um cigarro para me satisfazer? Por que eu preciso depositar nele as minhas frustrações, visto que eu posso fazer isso aos pés de Cristo? Por que eu preciso me apegar a qualquer coisa viciante, sendo que Jesus Cristo, ele me enche de amor, paz, alegria? Então a questão, motivo. Mas tomar cigarro, tomar isso ou aquilo, que não é considerado pecado em um país ou no outro, é menos letal que tal coisa. Verdade, mas a motivação. A motivação é que diz tudo. E nós não podemos esquecer de uma coisa. Deus não nos julga apenas pelas nossas intenções. Deus nos julga também pelas nossas ações. Muito bom. Pastor Michel, eu fiquei com a questão aqui, e obviamente eu também entendo como irmão, do ensino de Paulo, né, do nosso corpo, seu templo do Espírito. A gente tem que zelar por ele, zelar, obviamente, conscientemente, e algumas coisas fazem mal para o nosso corpo. Mas eu não acho que é perigoso a gente basear essa questão do fumar aqui diante de outras situações, como, por exemplo, a gente colocou na matéria a questão do café. E a nossa cultura, né, brasileira é muito apegada ao café. E tem gente, e a gente sabe disso, se eu fizesse uma enquete aqui no estúdio mesmo, quem precisa de um cafezinho para funcionar aqui, que vai passar mal durante o dia, a gente já ia ter um monte de gente que ia levantar a mão, que isso demonstra uma dependência daquele artigo, que é a cafeína que está lá no café, não tem jeito. Como é que a gente faz? Nós vamos proibir o café também? Tudo aquilo que domina? Então, a pessoa que tem aqueles desejos lá do hambúrguer, da pizza, ou até de esporte, tem gente que é viciada em esporte, que é uma prática super positiva, mas que pode fazer mal também. Como é que nós vamos lidar com todas essas coisas diante dessa perspectiva do ensino de Paulo aqui do templo do Espírito Santo? Eu volto na tecla de que a motivação ela é que domina o ser humano. Porque quando nós falamos sobre o consumo, nós temos que entender a separação da alma e o corpo. Há pessoas que se entregam a certas coisas por infinitas questões. Por exemplo, já foi comprovado cientificamente que o consumo de álcool dos pais, consumo de nicotina, provoca uma predisposição genética nos filhos. Aquela pessoa, o que ela fez para ser um viciado? Ela simplesmente veio de um pai e de uma mãe que era. Então, aí é uma questão fisiológica que precisa ser trabalhado com um médico, com um psiquiatra, talvez, se for o caso. Mas quando nós levamos para o âmbito emocional e até espiritual, nós percebemos que muitas dessas pessoas, seja o cigarro, seja o álcool, seja o café, elas são dominadas por uma dependência emocional. E quando você tira a sua dependência emocional de Cristo e você coloca em alimentos, você coloca em pessoas, em coisas, você está transformando aquilo em um ídolo. E o que a Bíblia nos diz sobre a idolatria? A questão é a motivação. Quando você leva para esse âmbito, você percebe que na maioria dos casos que nós atendemos nas igrejas, saiu da questão fisiológica, já entrou nessa questão emocional e espiritual. A pessoa se tornou um escravo daquilo. O apóstolo Paulo nos ensina que aquilo que você se submete a servir, esse sim será o seu Senhor. Para mim, o meu Senhor tem que ser Jesus. Muito bom. Pastor Geás, o irmão concorda com essa reflexão, dessa perspectiva do nosso corpo ser o templo do Espírito, de cuidarmos dele? Então, algumas questões, elas precisam ser cuidadas, por exemplo, como o cigarro que nós estamos usando aqui, né, o fumo, ou outros alimentos e café e outras questões? Eu primeiro quero dizer que eu, particularmente, não estimulo, não aprovo o fumo, ok?
A minha questão é que a gente tem que avaliar de uma forma mais profunda. Somente isso. É pecado, não é pecado? Por que é pecado aqui, não é pecado lá? São crentes maravilhosos, homens e mulheres de Deus. Então, é essa questão que eu acho que a gente tem que aprofundar mais, não ser tão simplista, se é pecado e aquilo é pecado. Uma outra coisa também é... Quando o irmão coloca, e com todo respeito, eu não acho que Cristo quer suprir nossas carências físicas. Então, eu vou suprir uma carência física, eu não posso suprir porque eu tenho Jesus. Eu acho que Cristo quer suprir uma carência existencial, que é a base da pregação na Europa, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente pode usar em determinados contextos instrumentos para atrair pessoas evangélicas, como trabalho social. Na comunidade da minha igreja não há pobres, não há carentes, então não adianta fazer trabalho social que não vai ter ninguém. Todo mundo tem uma vida equilibrada. Mas o francês é uma pessoa que tem carências existenciais profundas e a ênfase tem que ser em cima disso. A incidência de depressão na França é muito grande, os remédios antidepressivos são muito utilizados na França, etc. A questão do cuidar do corpo é evidente que nós devemos nos preocupar com isso, porque Deus quer o melhor para nós. Deus quer que a gente tenha uma vida longa, do ponto de vista da saúde, uma vida saudável. Mas não é somente o que a gente faz, mas também o que deixa de fazer. Por exemplo, não se exercitar também poderia acabar virando pecado. Ok? Porque a vida sedentária, ela também provoca doenças. Então, por que a gente condena exclusivamente o cigarro, mas a gente não considera pecado uma vida sedentária, por exemplo? Então, assim, os conceitos têm que ser mais amplos. É isso que eu estou querendo tratar aqui, ou observar aqui, sim? Sim. O pastor Geazi, o irmão não acha que essa questão da gente ampliar esse debate, os conceitos, não é o lugar que a Europa caiu, nessa era pós-cristã? Ela foi ampliando. Eu não considero necessariamente isso, não, porque a Europa virou as costas para o Evangelho, não foi por causa do intelectualismo. Porque o cristianismo não é incompatível com o intelectualismo, de forma alguma. A Europa virou as costas para o cristianismo por causa de uma situação histórica onde a igreja cristã agiu de forma altamente prejudicial, matando muita gente em nome da fé, etc. Isso provocou, historicamente, culturalmente, na medida que o tempo passou, uma resistência do europeu em relação à fé. Tanto é que teve um tempo atrás de que um rapaz em Paris, ele colocou uma faixa dizendo assim: nós, cristãos, pedimos perdão aos parisienses, aos franceses, pelos males que nós causamos, tanta gente que morreu, etc. E isso fez com que alguns franceses passando fossem conversar com ele, e ele usou isso como instrumento de evangelização. Não o intelectualismo não é incompatível com a fé, não é incompatível com o cristianismo, muito pelo contrário. O cristianismo ele estimula, inclusive, a reflexão crítica. Então, eu acho que o ponto é outro. O distanciamento da fé do europeu, historicamente falando, não tem a ver com a reflexão. Eu acho a reflexão altamente saudável, inclusive o questionamento da própria fé. Nós temos que questionar a nossa fé. Nós cremos dessa forma, por que nós cremos? Por exemplo. Então, eu creio em Deus, mas por que você crê em Deus? Aí, quando eu falei que a pessoa pode se sentir culpada por informações que ele recebeu. Então, essas informações tem que questionar. O Paulo, a Bíblia diz, né, é necessário que eu fale e vocês julguem. Então, não é somente absorver, mas também a capacidade de criticar. Então, a capacidade de avaliar de forma mais ampla, ela é saudável para a própria fé. E a Bíblia diz que a gente tem que ter condições de defender a nossa fé. Eu só posso defender aquilo que compreendo adequadamente. Muito bom. Infelizmente, a gente vai precisar encerrar esse nosso segundo bloco. Antes da gente encerrar, nós vamos chamar um vídeo de um telespectador, mas no próximo bloco nós vamos abordar melhor essa questão da depressão que o pastor Geazi falou que é um perigo na França e que a gente pode, então, substituir aqui no lugar do fumo, então, já que os remédios, né, são a base, de repente, para essa pessoa se manter ativa. Será que isso, então, não é um problema? Já que lá para a Europa a questão do cigarro não é problema? E nós vamos falar dessa questão do liberalismo também, porque quando a gente fala dessa questão de alguns valores relativos, principalmente aqui no Brasil, a igreja brasileira trata isso como liberal. E talvez o grande fantasma da igreja brasileira hoje seja o liberalismo.
de começar a abrir um pouquinho, não, um cigarrinho não tem problema, isso aqui não tem problema, e chegar no estágio, como a gente vê hoje, muitas denominações, principalmente americana, né, que também é um dos berços da nossa fé protestante, do jeito que estão abandonando o verdadeiro evangelho também. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no próximo bloco, mas nós vamos encerrar esse bloco com um vídeo do Júnior, que é lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Tá bom, então. Então, roda o vídeo e depois eu volto para encerrar esse bloco. Então, fala aí, Júnior, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Paz e graça, pessoal. Me chamo Júnior, de Natal, Rio Grande do Norte, da Igreja Batista Independente. Quero sugerir ao programa o seguinte tema: para onde estão indo o espírito dos salvos, pós-morte e ressurreição de Jesus? Continua indo para o paraíso ou já vai diretamente para Deus? Visto que encontramos referência da ida ao paraíso apenas antes da morte e ressurreição de Jesus. Um forte abraço a todos. Ô, Júnior, rapaz, que faculdade que você está fazendo, meu amigo? Que dúvida é essa, hein? Essa daí eu vou deixar até para o pastor Heber saber se a gente pode debater aqui ou não, porque olha, rapaz, tá bom, viu, Júnior? Obrigado, viu, pela sua participação. E quando tiver uma dúvida muito difícil assim, ó, você guarda para os seus professores desse seu seminário aí, que tá doido, rapaz. É doido. Tema difícil. Vai ser duro achar pastor para vir debater essa história aí aqui no Vejam Só. Obrigado, Júnior. Valeu. E você que nos acompanha, participe assim como o Júnior fez também, tá bom? facebook.com/programa Vejam Só. Muito bom, estamos de volta com o programa Vejam Só. Eu avisei que o intervalo é rápido, você ainda está na cozinha aí tomando aquela água, fazendo aquele lanchinho da madrugada, né? Volta para a sala para você poder acompanhar aqui o finalzinho das nossas reflexões sobre esse tema, que obviamente é muito extenso, a gente precisaria de muito mais tempo para entrar em todos os detalhes dele, mas a gente está aqui tentando oferecer a você um pouquinho, um início de uma reflexão para você então aí na sua casa aprofundar os seus conhecimentos. Recebendo aqui nossos estudos com muita alegria o pastor Michel Dias, da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá na cidade de Arujá, e o pastor Gease Costa, da Igreja Batista Cleissuli. Como se fosse NHI. NHI. Cleissuli. Li. Eu vou precisar de mais algumas aulas de francês, mas é uma igreja batista lá na França, que gentilmente atendeu o nosso convite e veio aqui participar do Vejam Só. Ele falou que fugiu das comemorações do bicampeonato da França. Achou que ia comemorar com o Brasil e se deu mal, né? Muita gente também, viu, pastor? Acho que não foi só o senhor que foi enganado. Pois é. Pastor Michel, o irmão, na sua primeira resposta, falou um pouquinho sobre a questão da dependência de Deus e da soberania, né? A gente conversando aqui, o irmão falou que vai depender muito de como a pessoa, o indivíduo, enxerga a situação. Mas não tem essa perspectiva também de confiar naquilo que Deus prometeu? Ou seja, se a pessoa está ali num dilema ético sobre o seu trabalho, ele não tem que confiar que Deus vai cuidar dele e vai abrir uma outra porta? Ele não tem que ficar preocupado se vai ser preso ou se alguém vai cobrá-lo depois? Isso não pode ser preocupação. Como é que o irmão entende essa situação da soberania de Deus diante desse caso específico que nós colocamos? Sobre isso, eu posso dizer o seguinte: a primeira coisa que temos que ter em mente é que a igreja não é uma fábrica de crentes. A igreja é uma escola de filhos de Deus. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 4, verso de número 18, o seguinte: mas o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Ou seja, a pessoa teve todo um modo de viver, uma maneira de compreender e assimilar a vida. Então ela vem para o Evangelho, conhece Jesus Cristo, é salvo pela graça. O espírito dela, nós entendemos que ela foi recriada em Cristo, o espírito daquela pessoa. Mas a alma, o intelecto, é o mesmo. E precisa passar por um processo de conversão diária. É isso que o texto de Provérbios, é claro, Salomão não tinha nem ideia do que ele estava falando no que diz respeito ao Evangelho. É mais uma questão de sabedoria, mas podemos nos pegar a esse texto. O caminho do justo, a vida cristã do justo, é como a luz da aurora. O dia não vem de uma hora para outra. A claridade vai chegando, o sol vai se firmando e até que ele alcança o seu auge. Da mesma maneira, é essa questão que nós estamos abordando. É a mesma coisa que eu chegar para uma mulher e falar: olha, você se converteu a Cristo, mas você vive 20 anos com um parceiro, vocês não são casados no papel, vocês têm 5 filhos, separa dele hoje porque agora você é de Jesus, senão você está na fornicação. Não.
Eu tenho que entender que o próprio Deus vai dar condições para aquela mulher lutar pela salvação de sua família e conseguir se recompor no mundo espiritual, conseguir ali se tornar o cristão que Deus planejou que ela fosse. Quanto ao caso de hoje do nosso irmão, que paga até pensão, vejo que é separado, tem uma vida bem conturbada, ele teve um encontro com Jesus Cristo. À medida que ele vai aprendendo a palavra de Deus, ele vai evoluindo na fé, ele vai conseguir também em Deus a força e as ferramentas para que essa dúvida que o aflige seja sanada. Deus preparará a ele um novo trabalho, onde ele faça do jeito que tem que ser feito, sem sentir aquela cobrança que talvez seja do próprio Espírito Santo ao coração dele. Pastor Michel, a gente percebeu assim na sua fala e também na fala do pastor Geazi que são algumas questões que a gente precisa analisar e entender com uma cabeça muito mais aberta do que alguns anos atrás dentro da igreja, isso pensando na perspectiva da igreja. Porém, tem muita gente hoje, né, que é um pouco mais antiga, que fala que isso é tudo liberal, tudo liberalismo, a igreja hoje pode tudo e está deixando tudo de qualquer jeito. Pastor Michel, o irmão acredita que esse é o grande mal da igreja brasileira hoje, ser muito liberal? Não, eu não vejo que esse seja o grande mal da igreja cristã evangélica hoje. Eu vejo que as pessoas elas estão querendo encontrar pastores, pregadores que deem a ela o aval para cumprir a própria concupiscência do seu coração. Legal. O que nós temos percebido é que muitas pessoas, embora tenham aceitado Cristo como seu Salvador, ainda não tiveram seu caráter regenerado em Cristo. A alma dela ainda está atrelada aos prazeres do mundo. E ela está procurando alguém para ela que aquilo é certo, que aquilo é correto. O que a igreja evangélica precisa estar aberta é isso, não ceder à pressão do mundo. Porque eu vejo que a igreja, ela não é feita pelo pastor, a igreja é feita pelas ovelhas. Vamos lembrar que a palavra igreja, registrada por Jesus em Mateus 16, eclesia, minha assembleia, minha congregação. A igreja não é feita de um pastor, a igreja é feita de pessoas, de ovelhas, que congregam na mesma visão. Então, o que nós temos percebido são pessoas que ainda não tiveram uma verdadeira transformação de caráter, que estão buscando liberação para pecar. O problema da igreja não é o liberalismo. O problema das pessoas é que tem muitos pseudos cristãos que ainda não foram transformados por Cristo. Procurando motivo, muito bom. Pastor Geazi, o irmão falou no bloco anterior da questão da depressão e aí do abuso de medicamentos e tudo mais, como sendo um grande problema na sua perspectiva, né, no seu trabalho ministerial lá na França. Ultrapassando até um pouco essa questão do tabaco que a gente citava aqui. Mas essa dependência de remédios e essa questão de depressão não é um problema também nessa perspectiva que a gente falava de cuidar do templo do espírito? Então, se a gente mudasse um pouco aqui da perspectiva de alguém que é viciado em remédio, né? Aquele claustrofóbico, né? Não é claustrofóbico, não, é hipocondríaco. Hipocondríaco, que toma muito remédio, tudo que é um remédio. Isso não seria um problema também, dessa perspectiva de destruir o próprio corpo? Sim. Quando eu falei do consumo de remédios antidepressivos, é no sentido de que, como há muita gente deprimida, e são remédios receitados pelos médicos, né? As pessoas vão buscar para elas mesmas tratarem. Mas a depressão, ela é um problema existencial profundo. E eu acredito que tenha também um viés espiritual por causa do sentimento do vazio existencial. As pessoas, na França, por exemplo, não tem grandes problemas materiais, mas isso não preenche, né? Teve um rapaz francês que falou, a gente tem que admitir que o francês é um povo triste. E é mesmo. E aí entra o evangelho, porque Cristo pode suprir essa carência existencial, dando uma nova perspectiva de vida. Então, eu acho que não tem tanto a ver com a questão do cuidar do corpo, mas tem a questão, tem mais a ver com o sentido da vida. O sentido da vida, que esse é um problema da realidade europeia de um modo geral, né? Então, eu acho que na Europa o foco é esse, o foco é muito mais do ponto de vista essencial do que de outros focos que a gente dá em países como o Brasil, na África, ou seja, o que for, que a carência humanitária é muito grande, então esse pode ser um viés. Na Europa, no viés existencial, quer dizer, você tem tudo, mas falta uma direção para a sua vida, um sentido mais profundo. Então, acho que é...
Uma outra reflexão interessante de fazer, né, que o pastor acabou de falar, que muita gente acha que o Brasil, resolvendo os problemas econômicos, tudo vai ficar bom, né? Pois é. E de repente não é bem por aí também. Não, né? inclusive a Europa é o país onde há a maior incidência de suicídio de jovens, né? São pessoas abastadas, mas sem sentido para a vida. Isso é bem complexo. Também é um tema bacana da gente refletir sobre. Pastor Geazi, essa questão do liberalismo aqui na igreja brasileira, quando a gente fala de cenário europeu ou até do próprio cenário norte-americano, a igreja brasileira sempre fica com o pé atrás dizendo que são liberais e que por conta disso eles abandonaram a fé genuína. E a igreja brasileira, então, já logo coloca como grande vilão do evangelho o liberalismo. Quando a gente fala dessa questão de entender um pouco, a gente precisa observar, tentando, como a gente já falou aqui, não relativizar, né, mas tendo essa reflexão maior sobre a questão do pecado, os mais tradicionais já ficam de orelha em pé. O irmão observa que esse é realmente um grande mal da igreja, o liberalismo? Eu não acredito que seja o problema da igreja evangélica brasileira. Poderá vir a ser, mas hoje ainda não é. Na Europa há grupos vou usar o termo facções cristãs que são realmente liberais, têm um conceito totalmente diferente do que nós compreendemos do Evangelho, do nascimento de Jesus, virginal, da ressurreição, etc. Eu acho que o problema da igreja evangélica brasileira, na minha forma de ver, é que ela precisa voltar à palavra. Mas no sentido de que o que a palavra exige, a Bíblia, me referindo à Bíblia, é que deve ser sua motivação para a vida. Eu acho que a gente vive hoje um cristianismo no Brasil muito mais voltado para as nossas carências. Então as pessoas vão para a igreja para suprir suas carências. As pessoas vão para a igreja para receber a bênção. Mas a grande linha da Bíblia não é o indivíduo, é Deus. Nós não existimos como igreja por aquilo que nós temos que receber de Deus. Deus nos dá porque Ele é bondoso e gracioso. Mas a nossa relação com Deus é pelo aquilo que nós temos que oferecer a Ele. Então, o problema, na minha opinião, da igreja brasileira são os conceitos. Então, a gente vive numa relação de espiritualidade onde Deus é aquele que vai fazer tudo o que você quer. Mas, peraí, Deus não existe para nos servir. Nós queremos um Deus servo. Nós existimos para servir a Ele. Eu acho que o problema da igreja brasileira hoje é esse. Deus tem que permanecer no lugar dele como Senhor e nós no nosso lugar como servos. Nós vamos lhe servir e lhe adorar, mesmo que Ele não nos dê nada. E Ele vai nos dar porque Ele é bondoso e gracioso. Mas o propósito não é a minha necessidade de ser suprida. O propósito deve ser que eu devo viver para Ele, para o louvor dEle, para servir a Ele. O conceito de culto hoje também é um conceito que precisa ser revisto. As pessoas não vêm para o culto para receber sua bênção, mas culto não é receber, culto é serviço. Eu vou me reunir com meus irmãos para cultuar a Deus, para servir a Deus, não para receber. Mas é evidente que Ele me dá pela sua graça, por sua bondade, mas o propósito é Ele, o propósito não sou eu. Então, a gente hoje, o propósito não é no liberalismo, na minha forma de ver no Brasil, o propósito é uma religiosidade antropocêntrica, o homem é o centro. E não cristocêntrica, onde Cristo é o centro. Eu acho que isso é que precisa ser revisto na religiosidade brasileira. Muito bom. Vamos ver a sua opinião que você colocou lá no Facebook e a gente vai repercutir um pouquinho daquilo que você colocou lá para a gente poder comentar com os nossos convidados dessa noite. Nós vamos começar com a opinião do Adailson Marques da Silva. E ele coloca o seguinte no comentário dele. Trabalhava em uma empresa de bebidas e isso me incomodava muito. Pedi a Deus que me desse outra alternativa. Me esforcei num concurso público e hoje me livrei do emprego que me incomodava. Sou funcionário público e graças a Deus por isso. A segunda opinião é do André Luigi Miléu. Acredito que se for algo temporário, Deus tolere, mas dá para procurar outra forma de ganhar o sustento. Ficar acomodado nessa ou com a situação é uma omissão. Esse daqui já foi um pouquinho mais duro na opinião dele. E a Suelma Santos, eu trabalhei em uma pousada fazendo bebida. Eu não me sentia bem, saí do serviço. Obrigado, amigos, pela participação e pelos seus comentários também.
Pastor Michel, a gente ouviu aqui, leu, né, na opinião do André, que ele acha que a pessoa que fica acomodado numa situação como essa está em omissão, e a gente sabe que se omitir também é pecado, né? Como é que o irmão responderia ou daria uma orientação para o nosso telespectador aqui? É interessante que o ser humano, ele pode ter culturas diferentes, viver numa sociedade diferente, mas certos critérios que estão inerentes à condição humana decaída da graça de Deus são as mesmas. Você pega Abraão e você vê atitudes de Abraão que não eram aprovadas por Deus, mas o Senhor o tolerou. Você vê Davi, que cometeu alguns erros na vida, eu não estou nem falando do pecado, que Deus já o condenou por isso, mas erros que ele cometeu antes de assumir o trono, que Deus também tolerou. Eu vejo nisso a misericórdia de Deus. Mas ao mesmo tempo que Deus ele revela a sua misericórdia para o homem que está ali lutando para viver uma vida de santidade, de comunhão, de devoção ao seu Deus, eu vejo também o Espírito Santo. Nos 3 casos que você acabou de citar, que as pessoas compartilharam conosco, as 3, elas estavam fazendo um trabalho, humanamente era lícito, não era ilegal, mas elas sentiam uma cobrança interior. Eu não vi nenhuma delas dizendo, o meu pastor cobrou. Sim. Eu não vi ali, a minha igreja cobrou. Eu vi ali, eu me senti cobrado. Então, nós vemos o que diz João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. O Espírito Santo os irá convencer da justiça, ou seja, daquilo que Deus aceita ou não, e do juízo, do que nós vamos enfrentar na eternidade. Logo, o cristão que realmente ele teve o seu caráter, está tendo o seu caráter moldado por Deus, ele vai sentir essa cobrança. E ele não vai conseguir sentir paz nisso, ele procurará outro meio de sobreviver e sobreviver dignamente. Muito bom. Vamos colocar mais uma tela aí para a gente ler as opiniões dos nossos telespectadores, que eu queria que o pastor Giase comentasse sobre essa daí. Vamos lá. Primeiro é a Ana Paula Barreto. Qual a diferença entre trabalhar numa empresa de cigarros e em uma empresa de refrigerantes, por exemplo? Os dois fazem mal, causam câncer e etc. A outra opinião é do Fernando Alcântara. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Seja leal. Então Deus vai suprir todas as suas necessidades. Eu creio. Amém. Obrigado, Fernando. E encerramos com outro Fernando, Rabistuter. Não vou saber pronunciar aí, Fernando. Depois você me ajuda e manda um vídeo falando a pronúncia correta. Qual o pecado? Ele pergunta. Não podemos condenar aquilo que a Bíblia não condena. E, pastor Giase, o irmão, na sua primeira fala, falou exatamente disso, daquilo que a igreja coloca como pecado e que não necessariamente é um pecado. E a gente percebe aqui que o Fernando, na opinião dele, colocou essa questão. Como é que vai condenar uma coisa que a Bíblia expressamente não condena? O meu colega, ele falou uma coisa que eu concordo no início. Concordo com várias coisas, estou me referindo a uma especificamente. Que a Bíblia foi escrita em um contexto que não havia as questões que existem hoje. Então, a Bíblia não ia tratar, sendo escrita num período de 1.500 anos, né, considerando tudo isso, numa cultura diferente de tratar questões do nosso tempo. Mas existe a questão do bom senso. Existem princípios que vão nortear a nossa vida, nosso comportamento, nossas decisões e nossas escolhas. Então, a Bíblia não vai falar de tudo, mas há coisas que são pecados que a Bíblia não fala, porque a realidade hoje é outra. Então, mas nós temos o bom senso, temos que nos guiar por princípios. Agora, eu concordo com o posicionamento de uma das pessoas ali. Por que é pecado distribuir cigarros e não é pecado produzir refrigerantes? Se os dois... Então, acho que é uma boa questão. É uma boa questão que deve ser colocada. A Bíblia, realmente, como o irmão colocou, o Evangelho ele é supracultural. Mas ele foi forjado na cultura humana. Okay? A teologia do Antigo Testamento, ela mostra uma coisa interessante. Não há como dissociar a história de Israel da religião de Israel. É uma coisa só. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Não há como desprezar a cultura. Evidentemente que o Evangelho purifica a cultura, o Evangelho reorienta a cultura. Mas a cultura, Deus nos deu um mandamento cultural.
Deus nos qualificou para construir cultura. A cultura de Israel aceitava o casamento com mais de uma pessoa. Sim. Mas esse nunca foi o plano de Deus. Sim. É nesse sentido? Não, também. E muitos desses casamentos são aprovados por Deus, e Deus que todos, né? Vamos dizer assim. E até a questão da bebida. Todos que falam sobre bebida, eu também sou contra a bebida por conta dos males que ela causa, etc. Embora na Europa o vinho, etc., é super normal, natural. Se eu pedir minha opinião, eu vou dizer para não beber. Claro. Mas Jesus não transformou água em Coca-Cola, né? Jesus transformou água em vinho. Era uma festa. E tanto é que o texto diz o seguinte, que como funcionava numa festa? Ele dava primeiro o vinho bom, as pessoas ficavam meio embriagadas, não tinham mais condições de discernir o bom vinho, depois dava o vinho ruim. Então, e agora? Então Jesus pecou? E vale ressaltar que ele já sabia a fórmula da Coca-Cola. Para você ver, ele sabia de tudo, né? Ele já sabia. E Jesus, e nesse caso, utilizando esse caso como exemplo, Jesus não foi o entregador do vinho, ele foi o produtor do vinho, ele fez o vinho e mandou distribuir. Então, tudo isso tem que ser lido com base na cultura. O vinho, para os antigos, era o símbolo da alegria. Não tinha como haver uma comemoração sem o vinho. Como é que ia ter uma festa de casamento sem vinho? Isso era uma tragédia. Ok? Então, esses conceitos, é por isso que eu digo que tem que ser ampliados. Porque se a bebida é pecado, como que a bebida é pecado e Jesus produziu vinho, transformava em vinho? E vinho de boa qualidade, diga-se de passagem. Das melhores até. Pessoal, infelizmente, eu queria agradecer muito aos queridos irmãos que atenderam o nosso convite. O nosso tempo acabou, mas os irmãos podem ter certeza que esse debate vai continuar lá na internet. O contato dos nossos pastores estão lá disponíveis no nosso Facebook, tá bom? Você pode entrar lá, facebook.com/programa Vejam Só, entrar ali nas redes sociais dos nossos irmãos e conversar com eles, ou também colocar a sua opinião ali nos próprios comentários do nosso Facebook, que a gente repassa para eles, e eles também vão acessar lá e vão ver. Antes da gente encerrar, vamos ver como é que ficou a parcial da nossa enquete de hoje? Coloca aí no ar. 63% dizendo que Deus entende a situação desse homem e 37% dizendo que é pecado aquilo que esse homem está fazendo. Eu acho que o pessoal que nos assiste entendeu bem a reflexão que nós fizemos aqui também, e acho que esse foi o consenso que a gente chegou. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho, uma ótima noite de descanso para você e até amanhã, se Deus quiser, com mais um debate do programa Vejam Só.